dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro. Eu sou Francioli Araújo. Eu sou Caroline Silva. Eu sou Vitória Frutuoso. E hoje vamos falar sobre um tema que já viemos discutindo há muito tempo e que muitas pessoas pensam que é brincadeira. Você sabe preencher um formulário? Parece uma besteira, parece uma bobagem, e nós, pelo menos eu fiz uma busca e vi várias coisas importantes relacionadas a formulário, Francioli e Vitória, que daí a gente não tem a menor ideia que pode influenciar diretamente nas nossas vidas. E não apenas nas nossas vidas acadêmicas, como nossas vidas profissionais e pessoais. Um exemplo que eu estava discutindo com o Francioli aqui no início, né, antes de começar a gravação, é que eu entrei no site da Polícia Federal. As pessoas não sabem preencher o formulário de requerimento de passaporte. E isso leva a uma série de atrasos, tanto para o pessoal da Polícia Federal, que tem que revisar todos os dados, quanto da pessoa que está requerendo. Então, a gente chegou a 2 pontos, né, Francioli? Mas antes de eu continuar falando, Francioli vai falar alguma coisa para a gente importante. Eu nem sei se é tão importante assim, né? Mas, principalmente depois que iniciou-se, né, essa pandemia, muitas das nossas aulas, né, que passaram para esse modelo virtual, você sempre tinha que preencher ali uma lista de presença, né? E essa lista de presença você preenche como? Normalmente através de um formulário. Então, quantas vezes eu não fui surpreendido com informações incompletas nesses formulários ou informações que não eram pedidas, mas estavam lá no formulário, né? Então, a gente tem ali uma série de pequenas coisinhas que me fizeram pensar se nós realmente sabemos preencher formulário. Isso não é uma coisa de pandemia também, né? Isso é uma coisa que eu já vinha observando há muito tempo. E tem aparentemente muita coisa mesmo que a gente acaba negligenciando na hora de preencher formulário, e são coisas que a gente também vai discutir daqui a pouco. Mas eu também queria saber da Vitória. Vitória, você tem dificuldade, já teve dificuldade em preencher formulário? Na verdade, gente, eu fiquei muito em choque quando eu fiquei sabendo do tema, porque no começo eu achei, nossa, que tema bobo. E eu aposto que muita gente que vai estar ouvindo vai estar tipo, ok, cliquei pra ver aqui como é que é, mas parece muito besta. Mas aí eu parei pra pensar que realmente eu sempre sou aquela pessoa que, eu não sei se eu preencho errado, nunca me disseram se sim ou se não, mas eu não tenho um saco de preencher formulário. Eu acho que muita gente talvez não tenha preguiça, né, de preencher também. Mas eu sempre sou aquela pessoa que fica com muita dúvida. Tipo, sempre que eu vou preencher um formulário eu fico, meu Deus, eu coloco mais coisa ou é só pra colocar isso mesmo? Ou, será que é isso mesmo que ele tá pedindo? Eu confundo muito, então de forma geral acho que não sei não, nunca reclamaram, porém. Mas aí segue aquela coisa, feito Francioli acabou de falar, tem coisas que não tem como dar esse feedback, esse retorno para a pessoa que preencheu, porque você não vai constranger ninguém, né? Mas eu também, Francioli, já fiz formulários, já peguei alguns formulários, assim, as respostas no caso, que eu fiquei, meu Deus. Uma coisa muito importante é o e-mail. A gente pede um e-mail e vem o e-mail fulana gatinha, fulana, sabe? Caramba, se for... Não, mas aí para mim isso aí é falta de planejamento. Aí é essa questão de e-mail, né? Esses e-mails assim que, olha, desde a época que eu tinha e-mail do BOL. Isso aconteceu agora de forma remota. Tipo, bem no início do ano passado, nós temos que usar para assistir as disciplinas, as palestras, o e-mail institucional. E várias pessoas, porque ele permite, né, você entrar com outro e-mail, entravam com outro e-mail para preencher o formulário. O e-mail que fica salvo é o que você botou lá. Então, ele não pede novamente seu e-mail em alguns formulários, né? Já tá o e-mail que você tá salvo, você bota seu nome e o programa. Acabou. E o programa era geral, a palestra era para todo mundo, então a coordenação tinha que passar para cada programa os 6 alunos para computar a presença. Foi uma dor de cabeça. E a galera na pós-graduação, viu? Foi um estresse, porque era gatinho, gatinha, o nome todo abreviado. E aí, como é que faz para confirmar? E daí a gente começou a dizer, não, se você não entrar com o e-mail institucional, você não vai conseguir computar sua presença.
né? Porque facilita. Gente, mas eu tenho uma dúvida. Eu nunca tive que corrigir formulário, até onde eu lembro, assim. Mas quais são os erros que vocês mais veem, então, acontecendo? Ah, deixa eu falar um aqui que eu tava me coçando aqui, falando, Carol falando aí desse negócio de e-mail. O e-mail até que eu vou perdoar, porque diferente dos meus filhos, que eu fiz todos dois, né? O de 12 e o de 5 anos já tem e-mail. Então eles têm e-mail e eu procurei fazer e-mails que fossem pelo menos que não fossem tão, sejamos francos, né? Ridículos, né? Como a gente tem muitos e-mails ali que são simplesmente ridículos e que ela é um e-mail bacana quando você está ali, você tem 10 anos, você tem 12 anos, mas quando você vai para o, né, você está mudando ali, você chega na etapa profissional, você tem vergonha de passar aquilo. Eu também teria vergonha, né? O meu nome é fácil, então, aliás, o meu nome é um nome difícil, né? Você não tem muitos Francioles, então hoje eu administro 6 contas de e-mail, todas elas com o nome Francioli Araújo. É francioli.araújo, tem araújo.francioli, né? Francioli Araújo tudo junto. Mas sempre foi desse jeito. Nunca teve aqueles e-mails mais ridículos, né? O pessoal coloca também com números infinitos e tudo mais. Mas isso aí eu até entendo, porque tem toda uma questão de fase também, né? Principalmente quando o pessoal que chegou, né, vai chegando agora aí, tipo Carolzinha 78, coisa do tipo, né? Aí é bem... Mas para mim ainda não é o grande problema. Agora, quando você... E aí eu vou falar um exemplo de formulários que eu pedi muito nesses últimos dias para emissão de certificado. Você não emite certificado com nome abreviado. Então, é complicado fazer isso, né? Quando eu crio o formulário, e esses formulários normalmente são criados no Google Forms, eu coloco uma observação, então uma descrição do campo. Né? O campo é um texto curto, onde você vai colocar ali o teu nome, e eu coloco uma observação, né, embaixo. Escreva o nome completo em letras maiúsculas, ou quando eu penso que as pessoas já entendem um pouco mais, né, estão num nível ali da pós-graduação, escreva o teu nome em caixa alta e completo, sem abreviações. Nossa, quando você chega lá, né, pessoal, quando todo mundo preenche o formulário, você vai ver, tem muito nome com abreviação, tem nome faltando, e algumas vezes você só descobre quem é a pessoa, ou o nome completo da pessoa, porque você acaba, algumas esquecem de colocar o nome por completo, mas no e-mail tem algum sobrenome que está faltando. Você imagina, se for simplesmente um sistema que é tudo automático, ele pega aquela informação, ela joga do jeito que está e acabou. Então, se você digitou com letra minúscula, passa o certificado com letra minúscula. Se você não soube digitar seu nome, isso também acontece. As pessoas esquecem letra do próprio nome. Então, fica um negócio meio complicado. E depois a pessoa, mas meu nome não é esse. Eu digo, mas foi o nome que você colocou. Foi você que digitou. Então, acho que, para mim, esse é um dos principais erros que eu vejo no preenchimento de formulários. Tem outros. E inclusive esse do nome é o mais pesado, né? Porque para documento a gente não pode abreviar, porque no quer queira, quer não, o certificado é um documento, né? Que nós vamos precisar em algum momento, seja para um concurso, seja para uma pós-graduação. Então, como é que você vai comprovar que todos aqueles nomes abreviados são seus, né? Então, é bem delicado. É uma questão realmente que as pessoas têm que começar... Seu nome é grande, não interessa. Bote todo lá, porque é para isso que a gente está criando, né? A sua identidade, é você. Você deixa para abreviar quando for uma assinatura simples, de algo que não seja um documento, né? Porque... Adoro doguinhos. A gente acaba caindo naquela de, vou fazer de qualquer jeito e não vai impactar a minha vida. Existem programas de pós-graduação que não aceitam certificado com nome abreviado. E ou você tem o nome completo ou você não entra com o seu certificado. Então, é algo muito importante. Eu falando nisso também, foi um dos problemas apontados no site da Polícia Federal, que as pessoas também colocam seus nomes abreviados e não pode. Passaporte é um documento seríssimo que você vai sair do seu país para outro país, né?
E daí as pessoas colocam muito. E isso é um fator. Gente, eu fiquei tão, assim, abismada, porque eu acho o passo a passo tranquilo, né? Entre aspas. É longo, é bem longo, é chato, cansativo. A gente perde a paciência. Mas é bem tranquilo, é bem intuitivo. E as pessoas erram coisas simples, tipo data de nascimento. O nome, abreviam os nomes e não pode, seu passaporte ele não é emitido. Eu não sei se são em todas as capitais, mas pelo menos aqui, que eu estava lendo em São Paulo, você não pode abreviar seu nome. O nome dos seus pais você não pode abreviar. O pessoal também faz abreviação, porque existem várias Marias no mundo. Então, se você abrevia uma coisa, qual é a Maria que é a sua mãe? Né? Então, existem vários passo a passo que a gente tem que seguir. E eu e Francioli chegou a uma conclusão que existem 2 problemas. O primeiro problema é que o formulário ele não é intuitivo, né? Então, se ele não é intuitivo, o problema não é de quem está preenchendo, porque a gente vai ter que procurar. Às vezes, as pessoas que montam o formulário e botam nomes extremamente difíceis. Você tem que pegar o Aurélio do seu lado e meio que entender o que está escrito aí. Então, o problema não é de quem está preenchendo, é da pessoa que fez. E o segundo problema é nosso, que estamos preenchendo. Nós não temos o hábito de ler com paciência. É tipo aquilo, eu aceito, e não leio nem as cláusulas que estão lá. Só vai, né? E isso é um erro gravíssimo. Eu vou deixar um link, eu acho que é interessante, eu achei interessante, de um formulário, né, do Conselho Regional de Farmácia. Eles montam passo a passo exatamente de como tem que ser preenchido. Colocam cores, falam que tem que preencher, onde tem que preencher. Eu achei o máximo. Por quê? Porque é um documento que dá um trabalho, geralmente dos conselhos em geral, de você fazer. E se você faz uma vírgula errada, você não vai conseguir que aquele processo ande. Então, pessoal, é como a gente falou no início, parece uma coisa besta, mas que vai só atrapalhar a tua vida, né? Seja ela acadêmica, seja ela profissional. Eu acho muito... Eu amei. Quando eu vi o tema, né, foi Franciela. Eu disse, eu queria falar sobre isso. Eu acho muito interessante, porque as pessoas não sabem preencher formulário. E agora no começo, Vitória, Francioli tem uma história para contar da palavra filiação. Quando você está submetendo, por exemplo, um artigo, né, e está preenchendo um formulário, e você coloca lá a tua filiação. Você está filiado a qual instituição? E normalmente esse é um campo que as pessoas preenchem com o nome do pai e da mãe. Mas parece mesmo. Se você vai botar sua filiação, eu já vi em outros formulários que era relacionado a isso. Aí você entra na questão de contexto, né? Você entra na questão do contexto. As pessoas que vão preencher naquele momento, né? Por exemplo, você vai preencher para um evento, sei lá, você está submetendo um artigo para um evento. E lá tem dizendo assim, qual é a tua filiação? Será que o pessoal do evento está querendo saber quem é teu pai e tua mãe? Ou se ele está querendo saber a qual instituição você pertence, né? Então, eu acho que aí nesse sentido falta muito essa questão do contexto. O contexto do formulário que você está preenchendo. Se eu estou preenchendo um formulário da Polícia Federal ou de um órgão para criação de um documento, provavelmente essa filiação ela vai estar relacionada a quem é meu pai, quem é minha mãe. E aí, só também, pegando um gancho do teu aí, Carol, Maria das Dores de Araújo. Quantas Maria das Dores de Araújo a gente não tem aí pelo Brasil? O que difere essas pessoas, o que vai fazer com que elas sejam reconhecíveis ou dissociadas umas das outras é o CPF, né? E muitas vezes a gente acaba não colocando o CPF como um dos itens do formulário. Aí tem questões, né? Às vezes não é necessário. Quando a gente trabalha com sistemas que são integrados, você simplesmente digita lá o teu CPF e já sai o nome, né? Aí tranquilo, aí você não precisa estar fazendo esse preenchimento e que podem incorrer nesses erros de abreviação e outros que eu ainda vou falar. Tem um formulário também, esse caso aconteceu recentemente, quase que acontecia comigo. Quando a gente vai comprar passagem online, você precisa preencher um mini formulário, não é muito longo, né? Você precisa preencher um formuláriozinho, dados básicos, seu e de quem vai com você, ou enfim, quantas passagens você vai comprar. E daí eu fui colocando meu CPF e tal, eu sempre li essas coisas de banco, voo, hospedagem, eu leio 3 vezes para ver se tá certo. Eu olho papel, olho pra tela, olho papel, olho pra tela. E daí eu tava comprando passagens, né, pra viajar. Quando eu olho meu CPF com o número errado, era 634, tava 643. E isso ia me causar um problema do tamanho de um trem na hora que eles pedissem meu documento, né? Tipo, tá tudo ok, mas meu CPF tava errado. E daí a gente sabe que dependendo da companhia aérea, você não embarca.
Você não embarca, porque aquele CPF não é seu, aquela pessoa não é você, sabe? E, bicho, lê real, porque é muito sério. Então, é um formulário pequeno, mas que pode trazer problemas se ele não for avaliado várias e várias vezes. Então, o formulário mais básico que eu já vi foi de aeroporto e de, por exemplo, Airbnb e Booking, né? Mas por um errozinho no seu CPF você não consegue embarcar, você não consegue se hospedar. Então, formulário. E agora, né, nessa era digital, tudo é formulário, né? Então, se oriente. Quer falar alguma coisa, Vitória? Não, só ia perguntar se vocês acham que, tipo, tudo tá mais formulário agora por causa dessa área, essa época mais digital que a gente tá vivendo agora, né? Pandemia e tudo mais. Mas vocês acham que, tipo, teve uma piora? Tipo, tem mais erros? Ou vocês acham que tá mais fácil? Porque, pelo menos, minha experiência é que eu tenho mais. Eu tenho mais. Não tenho tanta preguiça quando é digital, entendeu? Então eu acabo lendo mais, não sei, mas isso é algo totalmente pessoal. Como no papel eu tenho mais preguiça, por exemplo, então eu acho que eu era mais suscetível de errar. Não sei. O que vocês acham? Olha, a gente tem algumas questões a respeito de formulários. Eu cá comigo, né, imaginando, olha, deve ser somente um problema de brasileiro, porque a gente tem, né, essa questão de tentar trazer os problemas para mais perto. Mas se você pesquisar aí em sites em inglês também, você vai ver que as pessoas elas têm dificuldade em preencher formulários e elas odeiam preencher formulário. Isso é um fato, né? Eu acredito que esse seja possivelmente uma das razões pelas quais as pessoas erram no preenchimento de formulário, porque elas fazem porque elas são obrigadas. Muitas vezes elas são obrigadas a preencher um formulário. Para fim de certificação, para fim de retirada de documento, para alguma coisa, ninguém preenche formulário por diversão. Eu estou aqui, estou sem fazer nada, maravilha. Me dá um formulário aí para preencher. Né? Ninguém faz isso. E aí a gente tem algumas situações onde você vai ter certificados extremamente longos. Então, eu recebo de vez em quando uns formulários para preenchimento para melhoria de alguns produtos e você é avisado, olha, esse questionário vai demorar entre 20 e 30 minutos. Poxa. E aí, às vezes você realmente você diz, não estou afim não tenho esse tempo de 20, 30 minutos perder aqui para preencher formulário. E esses formulários eles são cansativos de você preencher, porque muitas vezes você nem entende quais são as relações que estão colocadas ali. Eles usam escalas de bom, ruim, pior. Algumas escalas vão de 0 a 3, outras vão de 0 a 10, e tem uma quantidade infinita de perguntas para você responder. Então, o tamanho desses formulários, ele com certeza assusta, né? E não assusta somente nós brasileiros, mas assusta todo mundo. Às vezes a gente tá até boa vontade, né, de responder, mas vai chegando na metade, você já tá assim, meu Deus, não acaba não, porque eu cliquei nisso, Senhor, me ajuda. Eu sei que é para um colega meu, que às vezes é questão de TCC, essas coisas. Quando eu tenho um fim assim, eu ainda me esforço horrores. Mas quando não tenho, eu não vou mentir não, que eu não clico não, 30 minutos. É meio que eu sinto que meu tempo tá sendo perdido, sabe? Sim, imagino que sim. Acho que Vitória nem lê. Não, quando é de TCC, quando é pesquisa, gente, eu me compadeço. Eu fico, não, tudo bem, né? Aí, porque eu poderia estar nesse lugar. Se não me engano, acho que eu já fiz até pesquisa em relação a isso, então eu entendo. Entendo. Mas em relação às outras coisas, eu tenho mais preguiça mesmo. Mas é o que eu falei, nessa época mais digital, eu fiquei um pouco mais flexível. Tipo, não sei. Tem algumas pessoas que apontam formas de você tornar esse processo de preenchimento mais tranquilo. Um deles é você enganar quem está preenchendo o formulário. E como é que você engana? Você transforma ele num formulário em várias partes. Então você preenche ali 2, 3 perguntas, aí passa para o próximo. Então eles acreditam, dizem,
que isso faz com que você preencha, né, o formulário com menos raiva, né? Você se sinta mais solícito a preencher esse formulário. Mas se o formulário tem, por exemplo, 10 perguntas por página, 10 páginas, e alguns também aconselham você colocar uma barra de progresso. Então, você vai botando lá a barrinha de progresso, olha, você preencheu 30% do seu formulário, ou senão esses que eu falei, por exemplo, cada página é 1%, 2%. Nossa, é muito trabalhoso. E realmente você pensa muitas vezes em desistir no meio do preenchimento do formulário. Eu vi uns também que. Desculpa, professor. Eu vi uns também que, tipo, que era por páginas. E aí, a cada página, eles falavam umas coisinhas meio motivacionais. Tipo, estamos quase lá. Continua, já já acaba. Tipo isso. Ajudou, galera. Continue fazendo isso. Me ajudou, me enganou. Isso é interessante, né? Outra coisa é manter o questionário simples, né? Manter o formulário simples. E isso aí é uma dica para quem vai fazer este formulário. É muito importante que, para que o seu formulário tenha um nível de sucesso, né? Que as pessoas decidam preenchê-lo até o final, não desistam no meio do caminho, e se ele não tiver o apelo de ser imprescindível para a retirada de um documento, porque aí você vai ter que fazer isso de qualquer jeito, né? Mas seja uma pesquisa de um colega que está na pós-graduação, na graduação, estou fazendo meu TCC, estou fazendo minha dissertação, minha tese, preciso dessas informações, né? Então, é importante mantê-lo simples. E manter simples é você colocar perguntas que elas sejam essenciais, que você não se estenda, que você não crie complicações, porque qualquer complicação vai fazer com que as pessoas desistam de preencher o seu formulário. E daí a batata quente fica na sua mão, né? Sim. Porque, tipo, se eu, por exemplo, que tô preenchendo, fiquei sem saco e eu posso ter a opção disso, porque tem uns que não é obrigatório preencher, né? Você só vai next, 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 ou seja, próximo, 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 enfim. As pessoas não vão mais responder, e daí você vai ficar sem a resposta, né? Tem que ser o mais... Bom, um exemplo desse que eu pude observar foi agora na pandemia, né? Que a universidade passou um formulário para os alunos, para saber como é que tava. Eu não vou mentir não, velho. Tinha a mesma pergunta de forma diferente 5 vezes. Teve uma hora que eu fiz, mas eu já respondi isso em algum lugar. Aí eu disse, eu já respondi isso. E aí, tipo, é um formulário super extenso que podia ser resumido num lugar só, que ele já tinha perguntado na página 1, eu tava na página 8 e ainda não tinham entendido que eu não tava afim. Não tô bem. Tá, não tô bem. Eu acho que ele tinha que garantir 5 vezes, né, que eu não tava bem. Porque eu acho que tem que ser muito objetivo, velho. Muito objetivo. E aí, deixa eu lembrar somente uma situação que acontece, e a Vitória trouxe essa questão para a discussão, quando você tem uma situação de tese, dissertação, TCC, onde a pessoa está fazendo a sua pesquisa com, olha só, seres humanos. Então, você manda o teu formulário, solicita, muitas vezes pede de joelhos para as pessoas, para os teus amigos compartilharem, para que as pessoas possam responder. Você tem um número mínimo ali ditado pela estatística, né, para que você possa ter a validação dos seus dados e tudo mais. Só que muitas pessoas que fazem o formulário esquecem de colocar os termos de consentimento e livre esclarecido, para que ela possa usar aqueles dados. Porque o que acontece? Se eu faço lá um formulário para certificação, eu fiz um evento online e aí eu fiz um Google Forms, estou solicitando que as pessoas preencham os dados para fins de certificação, as pessoas sabem exatamente para que é que eu vou usar os dados delas, né? Que elas estão fornecendo. Quando você faz um questionário e aplica ele através desses formulários, a pessoa tem que ter ou tem que dar a anuência de que ela concorda que os dados delas sejam utilizados para a pesquisa. Porque caso ela não assine, caso ela não marque essa opção no formulário e ela em algum momento ficar sabendo que os dados dela foram utilizados, pode vir a processar. Então, é muito importante que as pessoas tenham esse cuidado. E, evidentemente, né, antes disso, passem a tua pesquisa pelo Conselho de Ética, né? Ele tem que estar
aprovado pelo conselho, senão você não pode nem fazer isso. Antes de qualquer coisa, por favor, não esqueçam. Exatamente. Então, tem que ter esse cuidado, né, de quem está formulando, para que o formulário ele fique simples, para que ele não fique muito extenso, mas caso ele precise ficar extenso, que se tome cuidados para que você engane quem vai preencher. Tem outra coisinha que é importante, é o uso da lógica condicional. Sabe o que é isso? É você, por exemplo, você come banana? Sim ou não? Aí você coloca não. E aí você vai ter que responder uma pergunta em seguida. Por que não? Não, do tipo, mas qual o sabor da banana que você come? Você acabou de dizer que não. Então, essa lógica condicional é justamente que você seja direcionado perguntas que façam sentido de acordo com a tua resposta. Então, o responder o sim ou não, ele levaria para perguntas ou sequências distintas, né? De acordo com a tua resposta, ele vai para sequências distintas. E isso nos leva também a uma outra situação. Quando você criar um formulário, teste o formulário. Teste todas as opções do formulário, todas as possibilidades de resposta, porque aí você valida o teu formulário e não incorre nos problemas que também são muito usuais, que é durante o preenchimento acontecer algum problema que não foi detectado anteriormente, e aí você acaba invalidando o teu formulário, né? Mas vocês têm alguma questão aí em relação a esse preenchimento de formulário, de criação de formulários? Eu ainda tenho dificuldade em criar, sabe? Mas depois que eu li aqui, depois das dicas, eu acho que tá mais claro agora. E testar, meu Deus, teste. Porque a vergonha vem depois e vem grande. Então, assim, para as pessoas que vão responder, né, esses questionários, esses formulários, é muito importante ler, entender o contexto, principalmente se houverem siglas. Às vezes tem muitas siglas que são colocadas nestes formulários, então é preciso entender o contexto. Se eu vou preencher um formulário que exige que eu tenha os meus dados pessoais, é importante que eu tenha lá CPF, identidade, todos os documentos que possivelmente eu vou utilizar. Isso tudo nos leva a uma questão, principalmente não, exclusivamente para quem é acadêmico. Vitória, qual foi o formulário mais complicado que você preencheu na sua vida? Vá pensando também, Carol. Eu acho que o meu foi esse, agora durante a pandemia, que eles faziam um monte de pergunta que era a mesma coisa. Tipo, como está a sua saúde mental, você pretende terminar, enfim, várias coisas do mesmo. E você, Vitória? Gente, acho que fugiu, real, acho que não sei não. O mais recente que eu preenchi foi o de um hotel, que foi muito complicado, não sei porquê. Mas todo acadêmico precisa preencher um formulário que O currículo Lattes. que muitos consideram extremamente terrível, né? Que é Eu justamente... acho terrível também. Eu também acho ruim. Inclusive, eu mudo em, tipo, muito tempo, assim, ao longo... Porque eu não tenho... É como se eu tivesse que parar a minha vida um momento para poder fazer uma meditação antes e Ai, fazer. demais. E é engraçado, ele tem muita informação, assim, mas fica tanta que eu fico perdida. Então, Exatamente. eu nunca tive facilidade, assim como Vitória, eu deixo pra fazer um dia de yoga pra poder preencher ele. E não é intuitivo, não é fácil. Enfim, acho que é o pior formulário de... Eu tinha esquecido desse abençoado, mas é o pior de todos, de verdade, no mundo inteiro. Gente, se tem pior, eu desconheço. Não, mas e justamente por ser uma ferramenta interessante, nós já falamos um pouco sobre ela aqui anteriormente, principalmente quando ela esteve fora do ar e levou milhares de pesquisadores, não milhões de pesquisadores no Brasil ao desespero. Será que eu vou ter que preencher o currículo Lattes totalmente, né, novamente? Então, nós vamos voltar a falar sobre o currículo Lattes, mas ele é um formulário também, o preenchimento dele é através de um formulário com uma quantidade muito grande de campos, nos quais, muitas vezes, pesquisadores experientes
ficam em dúvida, né, onde colocar determinada informação. Onde colocar a palestra? Eis a É, questão. Se eu tivesse que preencher meu currículo Lattes todo de novo, ele ia começar em 2020. Ele não ia ter antes disso, não. Sinto muito. Ia começar em 2020, não, 2018, porque foi onde eu defini meu tá, mestrado, mas né? Mas, você não tem nem os teus históricos do ensino médio, da faculdade, não tem claro nada. que não, É Francioli. sério? Eu sou uma pessoa totalmente desorganizada. Caramba. Eu tenho do meu ensino fundamental um, na época que nem chamava isso. Mas tudo bem. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Mas é interessante você pegar um formulário como o currículo Lattes, porque você realmente tem uma quantidade muito grande de campos, muitas das quais a gente nem sabe para que serve, né? Onde é que eu vou colocar tal informação? Gera muito essas dúvidas. E a gente vai fazer um episódio, a gente vai gravar. Eu vou fazer aqui junto com meu filho o currículo Lattes dele. Então já deixar ele preparado para o futuro. E aí a gente vai acompanhar essa saga, né, de preenchimento do Lattes. E a gente também vai falar um pouquinho, vai dar algumas dicas sobre esse preenchimento, né? O que fazer, onde colocar determinadas ações, onde que vai palestra, onde vai a gravação do podcast, onde é que vão essas coisas, né? Alguns são bem claros, outros nem tanto, mas eu acho que realmente merece um episódio à parte. E aí, meninas, está tudo tranquilo? Vocês entenderam? A gente conseguiu bater um papo legal aí sobre essa questão dos formulários. Maravilhoso. Tô em paz, Amém. Vitória. A gente sempre. Vou ficar mais atenta agora, galera. Isso. Tem que ficar Pra não atento. deixar o amiguinho pesquisador também na mão, né? Acho justo. Exatamente. Então, assim, tem que estar bem atento no preenchimento desses formulários, observar bem o que cada campo pede e como ele pede, né, ler o formulário, porque algumas vezes o preenchimento é para uma coisa trivial e que não vai impactar a sua vida, outras vezes você tem aí, no caso de algumas solicitações de documento, você precisa fazer o preenchimento, e o preenchimento não conforme, né, como a gente chama, não conforme, ele vai gerar atraso, ele vai gerar inúmeros problemas, inclusive indeferimentos em seus pleitos. Então é muito bom ter muito cuidado nesse preenchimento, ler bastante, ler com cuidado, e eu acho que é esse nosso episódio de algo que aparentemente não tem nenhuma importância, mas que impacta demais, principalmente para quem elabora e precisa retirar as informações desses formulários depois. A dica que eu ia falar, né? A dica que eu quero deixar, Francioli e Vitória, é que hoje em dia no YouTube ou no Google você consegue um passo a passo de tudo. Logicamente que a gente tem que ver se realmente é correto, né, o que está passando ali. Mas a maioria dos órgãos, seja eles federais ou privados, eles estão com essa política, né, de deixar o passo a passo. O banco, todos, acho que grande maioria já tem um passo a passo de como você preencher alguns formulários deles, principalmente para requerer conta, né? E daí eu acho muito interessante, antes de você começar o formulário, ou colocar lado a lado, né? Vai preenchendo, vai lendo, vai preenchendo e vai lendo, porque facilita para eles e principalmente para você, que não quer tanta burocracia. Então, antes de preencher um formulário, dá uma lida antes, ver algum vídeo no YouTube, alguma coisa no Google, na própria página, né? Se tem alguma coisa de onde você vai preencher esse formulário, se ele for realmente importantíssimo para sua vida. E cuidado nas passagens aéreas, para não ficar em solo. Acho que a Carol tá muito elite. Não viu 50 vezes no cartão. Tá certo. Então, alguma coisa? Vitória? Não, só que uma coisa que eu parei pra pensar agora é que. Não que eu tenho muito tempo de vida, mas basicamente a época que eu mais preenchi formulário foi depois que eu entrei, enfim, no IF, na faculdade da vida, né? Então, se você tá aí universitário entrando agora, você vai ter que lidar com os formulários pro resto da vida, porque é formulário em tudo em faculdade. Socioeconômico, se você vai concorrer à bolsa, é formulário, tipo, meu Deus do céu, formulário pra qualquer coisa. Então, é bom se acostumar mesmo e, tipo,
e procurar saber como fazer da melhor forma, ler direitinho, porque você vai ter que lidar com isso, infelizmente, vida que segue, e é isso. Então é isso aí, pessoal. Esperamos que o bate-papo tenha ajudado vocês de alguma forma e esperamos você no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau, galera!